Boa tarde, então, a todos e todas. Eu vou tentar ser o mais breve possível, falar das mais importantes, né, normas que a gente utiliza para documentação, as da ABNT. Eu vou abrir aqui uma apresentação para a gente poder visualizar aqui, só um momento. Vocês conseguem visualizar a tela aí? Sim. Aqui estão reunidas Sim. Sim, né? Tá ok. Essas aqui são as principais normas técnicas que são usadas no meio acadêmico, né? Aqui só tem uma desatualizada, que é essa de referências, que ela sofreu uma atualização agora em 2018, tá? E aí a gente vai mostrar ela aqui atualizada já. Essa de referências, que é a NBR 6023, ela trata das referências que a gente fizer em trabalhos acadêmicos, em monografias, quando a gente cita alguma obra ao longo do trabalho, a gente precisa de referenciar ela lá no final. Geralmente elas ficam lá no final do trabalho, em uma seção específica chamada referências, né? E lá a gente coloca em ordem alfabética todas as obras que a gente citou ao longo do trabalho, tá? A de numeração progressiva ela é muito pequena, ela é muito simples, é só para ajudar a gente a colocar a ordenar as partes do trabalho ao longo do trabalho. Como que a gente coloca a numeração, se a gente pode colocar vários, como que eu posso dizer, vários níveis, né, de numeração progressiva, e aí a gente precisa de usar uma norma específica. Tem uma norminha específica que mostra algumas regras, tá? E aí a gente vai mostrar brevemente. Essa de sumário, que é muito simples também. A de citações, que é bastante importante, né? Que é essa que quando a gente, no trabalho, a gente precisa de fazer uma citação a alguma obra, a uma obra de algum autor, ou até de você mesmo, você faz essa citação e ela tem algumas regras, né? É usado o sobrenome do autor, e a gente vai ver que tem algumas regrinhas. E tem a NBR 14724, que é a de apresentação de trabalhos acadêmicos, que ela vai versar sobre toda a estrutura do trabalho acadêmico, né? Como que são as margens, fonte, espaçamento e tudo mais, tá? Aqui embaixo tem mais 3 normas que são assim, são também importantes, né? São também utilizadas, mas aqui não é o momento, a gente não tem muito tempo, mas para depois vocês quiserem fazer a pesquisa, essas outras normas são também interessantes, além de outras, né? Tem de projeto de pesquisa, de artigos científicos, entre outras, tá? Existem muitas normas mesmo. Mas aí a gente vai se atentar aqui às principais, tá? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem ir falando aí também. A gente tem algumas formas de acesso às normas da BNT. Elas são pagas, né? Mas como a gente a nossa instituição tem um convênio com uma plataforma, a gente tem acesso a ela gratuitamente, né? Mas se quiser comprar, você pode entrar no site da BNT. Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente faz esse acesso à coleção aqui remotamente. Tá? A gente pode também consultar na biblioteca, né? Infelizmente, no momento a gente está com esse tipo de atividade suspensa, né, para o usuário, mas a gente tem como, vocês vão ver como faz o acesso remoto. Aqui,
antes de mostrar aqui, eu vou acessar aqui para ver para mostrar para vocês como é feito o acesso aqui pelo site à plataforma, tá? Só um momento. Qualquer dúvida, vocês podem ir me interrompendo, tá? Se eu estiver falando rápido demais. Vocês conseguem visualizar aqui o site, né? Esse é o site, a página principal do site do sistema de bibliotecas da UFG. A gente aqui a gente ainda utiliza o site deles. O nosso está em fase de construção ainda, tá? Então aqui, ó, em cima tem algumas abas. A segunda aba tem aqui acervos digitais. E aí a gente vem na opção normas ABNT. Tá? O endereço do site é www.bc.ufg.br. Quando você clica aqui, tem algumas informações para você fazer o acesso. Para estudantes, você vai utilizar como senha a sua matrícula da UFG. Para servidores, é a matrícula SIAP. Você vai colocar lá o nome da empresa UFG, seu e-mail cadastrado como preferencial no UFGNet e sua matrícula como senha. Eu vou acessar aqui. Deixa eu sair aqui, porque eu já estava logado. Então, a gente vem aqui já tem um link. Essa plataforma, ela tem diversas normas de outros órgãos que não ABNT, órgãos e institutos internacionais, tem bastante coisa. Então, a gente vem aqui, em empresa, a gente coloca o UFG, e usuário, a gente coloca o e-mail que você está cadastrado no sistema do UFG. E a senha, que é a minha matrícula. Olha só, então a gente entrou aqui, já aparece aqui uma ferramenta de pesquisa, né, para a gente ter acesso a todo o catálogo, tá? Aqui você pode colocar opções de favoritos e tudo mais, tá? Então, através daqui, se você quiser pesquisar pelo número da norma, se você já tiver o número, vamos supor, 6023. Apareceu aqui, 6023. Como eu pesquisei lá, não coloquei entre parênteses, apareceu algumas coisas ali que não são relevantes mais. Olha só. Então, aqui tem 3 versões, né, dessa 6023, que é a de referências. Ela sofreu uma modificação para ela ficar mais atualizada, e aí fizeram algumas correções aqui, tá? Para ter acesso, você clica. Vou mostrar aqui brevemente, tá? E depois vocês tentam. Eu abri aqui, foi uma errata aqui, que é uma correção deles. Todo mundo conseguiu visualizar aqui? Sim, tá dando para visualizar. Ah, tá certo. Então, agora eu vou voltar aqui, e aí vocês, caso tenham alguma dúvida posteriormente para fazer o acesso, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail de atendimento lá, que a gente vai orientando, tá? Mas é muito simples, lá no site, no nosso site tem o passo a passo, tá? Vou, então, começar aqui a falar brevemente aqui sobre as normas.
Começar aqui pela norma técnica de apresentação de trabalhos acadêmicos, é a NBR 14724. Ela fala sobre a estrutura do trabalho, então, desde a formatação até a ordem dos elementos, tá? Trabalhos acadêmicos podem ser TCCs, monografias, dissertações, teses, tá? Ali tem algumas normas próprias para outros tipos de trabalhos, né? Por exemplo, para projeto de pesquisa, a norma é 15287. Para artigos, é a 6022, para relatórios 10719, a de resumos também, que a gente mostrou ali anteriormente, né? A estrutura do trabalho, assim, a grosso modo... Márcio, a sua projeção está lá do site da BNT. É mesmo, peraí, deixa eu voltar. É verdade, obrigado. Eu às vezes esqueço. Normal. Agora conseguem ver, né? Tá subindo ainda, aí, sim. Tá, beleza. Então, aqui, a estrutura do trabalho, os trabalhos para essa norma são divididos, então, na parte externa e na parte interna. A parte externa é a capa e a lombada, que é opcional, que depois a gente vai ver aqui um exemplo. E a parte interna, ela tem três grandes divisões, que aqui são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Pré-textuais seriam, assim, a grosso modo, tudo até a parte do trabalho propriamente dita, né? Os textuais seriam os elementos do trabalho, exatamente, e os pós-textuais, anexos, apêndices, a referência e etc. O que a norma entende por trabalhos acadêmicos, está ali, TCC, monografia, dissertação, tese, normas próprias, ali outros tipos de trabalho, né, que são outros formatos de trabalhos acadêmicos ali, que tem uma norma específica para cada um. Começar pela capa, que é um elemento obrigatório, ela é considerada da parte externa do trabalho acadêmico, ela precisa de ter alguns elementos aqui, como a instituição lá em cima centralizada, o nome do autor também centralizado lá em cima, tudo em caixa alta, o título, né, em caixa alta e em negrito. Caso haja um subtítulo, ele deve ter uma fonte reduzida com relação ao título e também em caixa alta, mas sem estar em negrito. E embaixo a cidade e o ano. Isso aqui são dois exemplos de lombada. Lombada são elementos que não são obrigatórios, tá, no trabalho. Se você precisar de fazer, aliás, é opcional você fazer, perdão. Por mais que o trabalho seja de muitas páginas e tudo, não é um elemento obrigatório. Falando resumidamente sobre os elementos pré-textuais, que são aqueles que a gente falou, que são os elementos até a gente chegar propriamente dito no trabalho, né? Esses daqui, o que tá marcado de azul, são itens obrigatórios no seu trabalho acadêmico, o restante opcional, tá? Tem ali a folha de rosto, lembrando que a capa faz parte da parte externa do trabalho, então a gente já falou da capa. Dos elementos pré-textuais, tem a folha de rosto, que a gente vai ver agorinha, a folha de aprovação, o resumo em português, o resumo em língua estrangeira e o sumário. Esses são os elementos obrigatórios, né? Preciso que você, todo trabalho acadêmico que você usar essa norma para fazer, você precisa de ter esses 5 elementos pré-textuais, tá? Os outros elementos, eles não são obrigatórios, mas pode ser que você precise de fazer. A errata é em algum caso que você já fez o trabalho todo ali e você encontrou alguma parte dele que está errada e você pode corrigir ali. Mas o mais comum é que você faça a correção mesmo, né, por conta própria. Até porque hoje em dia a gente tem aí diversos editores de texto, o Word tem várias ferramentas, você pode fazer uma busca, de repente se você escreveu você errou
a ortografia, alguma coisa assim, você pode fazer ali um Ctrl L, Ctrl F, você vai corrigindo automaticamente, né? Então, é um item que é pouco utilizado, mas se precisar, você pode utilizar e ele ficaria logo depois da folha de rosto. A ficha catalográfica não é obrigatório, mas em algumas ocasiões é obrigatória e vai depender do que você estiver fazendo. De repente, se você estiver fazendo sua dissertação lá no mestrado, possivelmente seus professores e a banca vão obrigar você a colocar a ficha catalográfica. De repente, na própria graduação também, os professores, o curso, né, exigem que você coloque a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é é um elemento que reúne ali todas as informações, tanto de conteúdo quanto quanto físicas do seu trabalho acadêmico. Então, o nome do autor, se tiver mais de um autor também, o título, caso tenha subtítulo também, o ano, a instituição, enfim, todas essas informações, quantas páginas tem, se possui ilustrações, etc, etc, tá? A folha de aprovação, que é uma folha onde vai ter lá a assinatura de aprovação da banca, onde seu trabalho foi apresentado, foi defendido, tá? A dedicatória, que aí você, como autor, você pode colocar, você pode dedicar a quem quiser essa obra, você pode usar ali para agradecer tanto o professor quanto pessoas da sua família, etc. O agradecimento, que é bem parecido, assim, e quando as pessoas utilizam aqui, geralmente colocam no agradecimento, né? Fica a critério da pessoa, mas não são elementos obrigatórios, né? A epígrafe, que aí é quando você usa, cita alguém, algum pensamento que você acha que tenha relação com o seu trabalho. As listas, vamos supor que você utilize figuras no seu trabalho, gráficos, tabelas, siglas, símbolos, você pode utilizar essas listas, e aí elas são ali antes do sumário, né, onde você vai colocar ali, descrever cada um desses, cada uma dessas ilustrações ou dessas tabelas que elas vão aparecer ao longo do trabalho. Aí você vai colocar ali a página que ela tá, o nome dela ou a sequência dela, tá? Esses são os elementos pré-textuais. Agora a gente vai ver aqui um por um, tá? Começando pela folha de rosto. A folha de rosto é o primeiro dos elementos e ele é um elemento obrigatório, né? Como nós falamos. Ela se assemelha muito à capa do trabalho. Só que ao invés de ter aqui a instituição e o nome do autor, aqui vem apenas o nome do autor, tá? Segue aqui também a mesma ordem dos elementos com o título tudo em caixa alta, o título em negrito, caso haja um subtítulo, você coloca ele também em caixa alta, mas sem ser em negrito. Aí aqui você vai colocar um texto com fonte reduzida, onde você vai descrever do que se trata esse trabalho acadêmico. Por exemplo, aqui, não sei se dá para ler, mas está aqui, dissertação apresentada ao curso de mestrado em Medicina Tropical do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, para obtenção do título de mestre em Medicina Tropical, área de concentração e orientador. Aqui embaixo também, assim como lá na capa do trabalho, a cidade e o ano. Esse aqui é um exemplo de uma folha de aprovação. Aqui em cima está o título dela, e aqui está descrito as informações tanto de autoria, quanto de título, e a data do local da apresentação dessa sua defesa, tá? Aqui tem o espaço para assinatura de toda a banca, né, que
é composta geralmente aí pelo seu orientador ou orientadora e por mais 2 professores. Esse aqui é um exemplo de um epígrafe. Agora, falando especificamente sobre os elementos textuais, né, que é a parte propriamente dita do trabalho. Basicamente, é composta, a grosso modo, por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Né? A introdução é onde você tem que fazer de forma sucinta ali, reunir tanto o problema da pesquisa, os motivos da escolha, objetivos, hipóteses, e um pouco da metodologia do trabalho, né? É uma forma resumida e onde você tem que apresentar esses elementos. Eu não vou entrar aqui no mérito dessas discussões. Desenvolvimento, que é a parte principal do trabalho, onde você vai colocar ali, falar sobre o assunto, problematizar, vai apresentar as teorias que sustentam seu trabalho, né, e tudo mais. E tem a conclusão, que é onde você apresenta os principais resultados, né, as respostas, algum tipo de hipótese para as questões que você apresentou. Os elementos pós-textuais, a gente falou então, né, dos pré-textuais, dos textuais. Os pós-textuais são as referências, que é um elemento obrigatório. Dos elementos pós-textuais, o único que é obrigatório são as referências, né, que é um conjunto padronizado, daqui a pouco a gente vai ver que tem uma norma específica, com os elementos descritivos. Tudo que você citou no trabalho, é importante reafirmar isso, tudo que você citou no trabalho, você precisa de colocar lá nas referências. É em ordem de citação, ou seja, o que você citou primeiro, você vai colocar lá na referência primeiro? Não, é por ordem alfabética lá, tá? Lá na referência a gente vai ver que tem algumas formas de fazer essa referência, mas a que é mais utilizada, aliás, é essa onde você coloca lá no final do trabalho, né, as referências. Porque quando se trata, por exemplo, de um livro com capítulos, às vezes o autor pode optar por colocar as citações ao final de cada capítulo. Além disso, também tem autor que pode optar por colocar a referência já na mesma página, lá na nota de rodapé. Mas aí isso implica em outras coisas, o texto pode ficar muito cheio de informação, né, e tudo mais. Mas então, seguindo aqui os elementos pós-textuais, tem outros que são opcionais. O glossário é um deles, que é uma lista em ordem alfabética das palavras mais relevantes, importantes ali, que talvez não sejam tão conhecidas, às vezes são termos mais específicos, assim, da área de concentração do seu trabalho, né? Então, você coloca eles ali com o significado deles. O apêndice também, caso você utilize no seu trabalho, que aí seria algum tipo de documento ou um texto que é elaborado pelo próprio autor e que você coloca ao fim do trabalho ali, que pode complementar na argumentação, mas sem prejuízo para a unidade nuclear do trabalho. Ou seja, vamos supor, você fez um trabalho, você usou um questionário de pesquisa que você mesmo fez. Então, ele é um apêndice. Mas se você colocasse ele lá no meio do trabalho, talvez perderia ou traria algum prejuízo para a unidade nuclear do trabalho, ou seja, você poderia perder ali o ritmo da escrita, né, até da leitura de quem estiver lendo. O questionário de pesquisa é um exemplo de apêndice, porque aí é uma obra, um texto que é do próprio autor. Um anexo é da mesma forma, é um texto ou documento, mas que não é elaborado pelo autor, que também contribua para o trabalho. Pode ser uma lei, um trecho de lei, né, um mapa, por exemplo, você pode usar como anexo, tá? Além disso, tem o índice, você pode usar o índice, também não é obrigatório, mas aí você faz uma lista de palavras que ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto, né, com as páginas exatamente. Então, você pode... É um trabalho bem complexo fazer um índice, né? E hoje em dia, com as obras digitalizadas,
o índice também acaba que o índice talvez ele não seja tão utilizado, né? Porque você pode fazer a ferramenta pela ferramenta de busca lá do leitor que você estiver utilizando. Então tá, agora falando sobre as regras gerais da apresentação. O papel ele precisa de ser um tamanho A4, é aquele tamanho do Xerox, né? Assim, falando no popular. A gente imprime sempre na frente da folha. Quando precisa de fazer a ficha catalográfica, ela pode ser impressa na parte de trás da folha, tá? A fonte, sobre a fonte, não há uma indicação clara na norma que você deve utilizar, por exemplo, a Arial ou a Times New Roman, mas elas são as mais usadas, então, para evitar algum tipo de problema, a gente utiliza uma ou outra. O tamanho da fonte deve ser 12 para o texto. A gente vai usar um tamanho menor que 12 em algumas situações, por exemplo, em citações com mais de 3 linhas, que a gente vai ver depois. Nas notas de rodapé, que não é obrigatório, mas você pode utilizar. Na paginação, que é o que? É o número da página, né? No cantinho ali da página. E aí você pode utilizar ou a fonte 10 ou a fonte 11. É só você reduzir a fonte um pouco mais que a 12. Né? Geralmente coloca 10 para dar um contraste maior. É importante o quê? Se você utilizar 10 no início, você vai utilizar até o final, tá? Regras gerais de apresentação sobre o alinhamento dos títulos e de texto. Né? Os títulos, eles são centralizados, praticamente todos, né? Todos os títulos sem indicação numérica. Resumo, as listas, sumários, referências, apêndices e anexos, tudo é centralizado, tá? Agora, os títulos de textos ou de partes que tenham numeração, eles vão para a esquerda, tá? Então, esquerdo para títulos de capítulo ou seções com indicativo numérico, como exemplo ali, introdução e metodologia. Justificado para o corpo do texto, citações recuadas e notas de rodapé. Regras gerais aqui ainda de apresentação, falando sobre as margens. A parte da frente da folha, né, que é chamada de anverso, mas a gente chama de frente, as margens da esquerda e de cima são de 3 centímetros, da direita e inferior são de 2 centímetros, tá? Para o verso é o oposto. Porque as margens de dentro tem 1 centímetro a mais, que é onde você vai grampear ou vai fazer os cadernos para fazer o livro ou os livretos. O espaçamento, né? O espaçamento é a distância entre linhas. No corpo do texto, esse espaçamento é de 1,5. Você seleciona o texto todo, né? E vai ali na opção lá no editor de texto e todos têm lá o espaçamento. O espaçamento simples é utilizado em alguns casos. Ele é usado em todos os elementos pré-textuais, da capa até o sumário, incluindo a ficha catalográfica, resumo em português, o resumo em outra língua também, todos os elementos pré-textuais. Dentro do trabalho, também, em algumas situações, a gente usa o espaçamento simples, né, que é como se fosse esse espaçamento aqui. Dentro do trabalho, acontecem citações com mais de 3 linhas, que a gente vai ver depois, nas notas de rodapé, e para caracterizar as fontes das ilustrações. É ali no canto inferior, por exemplo, de uma foto, se você colocar, você vai colocar ali fonte, jornal ou popular, ou se for um gráfico, fonte, site do Ministério da Economia, por aí vai. Outro exemplo de espaçamento simples é na lista de referências.
as referências devem ser digitadas em espaços simples. E aí depois você separa uma por outra em espaços simples, tá? A gente pula 2 espaços de 1,5 dos títulos de subseções e o parágrafo, né, que é o início do parágrafo, é com um recuo de 1,25 centímetros. Tudo isso a gente faz lá pela régua lá em cima do editor de texto, tá? Sobre nota de rodapé a gente pode utilizar ela para esclarecer sobre algum ponto, algum item, vamos supor que você falou sobre um nome, uma pessoa lá, e brevemente no trabalho, citou ela de alguma forma, você pode colocar uma nota de rodapé para explicar mais sobre a pessoa, ou sobre um termo específico, você pode colocar uma referência de nota de rodapé para você explicar, tá? Lá no Word tem a ferramenta para inserir nota de rodapé, e ela é muito interessante porque ela vai inserindo e já vai colocando em ordem, porque a nota de rodapé você vai precisar de colocar por ordem de sequência dela, né? Então, a primeira nota de rodapé que você fizer vai ser a 1, a segunda 2, a terceira 3, e aí por diante. Sobre a paginação. A paginação, inclusive tem uma dúvida importante, muitas pessoas pensam que a gente precisa de colocar o número da página desde o começo. A gente conta desde o começo, tá? Mas a gente começa a marcar mesmo na folha a partir da introdução, que é a partir da primeira página da parte textual propriamente dita, tá? Então, todas as folhas lá, a partir da folha de rosto, passou a capa, que é um elemento externo. Folha de rosto, conta como a número 1. Se você colocou lá uma ficha catalográfica, conta. Se você colocou uma dedicatória, e por aí vai contando, sumário. Mas você vai colocar lá na folha, vai começar a paginação, a marcar lá a página, a partir do primeira página, lá da parte textual, que é a introdução. Então, se você colocou todos aqueles elementos anteriores, as listas e tudo mais, e vamos supor que a introdução é na página 13, você vai começar a marcar lá 13. Esse aqui é para ilustrar melhor, né? Olha só, então, a gente tem um trabalho com todos aqueles elementos pré-textuais, até os que não são obrigatórios, né? A gente só não vai contar a capa e, perdão, eu tinha errado, né? Não conta também a ficha catalográfica. Você vai contando as outras páginas todas a partir da introdução lá, você vai marcar propriamente dita nela aqui. Então, se aqui teve antes aqui, sem contar a capa, 17, 15 folhas, aqui a partir da primeira página do elemento textual, você vai colocar 16. As outras não vão ser numeradas. Essa que é a ideia. Sobre indicativos de seção, né? Indicativos de seção é porque tem uma hierarquia, né, de seções ao longo do texto, tá? Esse aqui já a gente já fala um pouco sobre a norma técnica de sumário aqui, só por cima mesmo, só acho que o que é de interesse da gente, que é essa 6027, tá? Um exemplo aqui, ó, de sequência de seção, né, é esse aqui. O primeiro elemento, ou a seção primeira, ela é em negrito, em caixa alta, como está aqui em introdução, tá? A segunda seção, ou uma seção, sei lá, de segundo nível, o texto título dessa seção é caixa alta, só que não é em negrito. Agora a gente vem aqui, ó, tem uma terceira, como se fosse um terceiro nível, né, de seção, que pode acontecer, principalmente quando você está lá na parte do desenvolvimento do trabalho, né, então você pode acontecer de você fazer
2, 3 níveis de inserção. Se tiver 3 níveis aqui, ó, então o texto não é mais em caixa alta, tá? Mas ele vai estar em negrito. Sobre as ilustrações, a BNT chama de ilustrações fotografia, gráfico, mapa, quadro, figuras, tudo exceto as tabelas, tá? Então, ilustração é tudo isso exceto as tabelas. Elas devem ser inseridas lá bem próximo da parte do texto que é relevante, tá? Isso é básico, né? A identificação delas aparecerá centralizada na parte superior da mesma, ou seja, tabela 1, renda per capita dos moradores da região X, né? E a fonte vem embaixo dela. Fonte, Secretaria de Economia do Estado de Goiás, por exemplo. Tá? Aqui, rapidamente sobre o que significa cada coisa aqui. Figura é qualquer imagem que não seja mapa ou foto. Pode ser feita pelo autor ou por outra pessoa. Fotografia, que não precisa de descrever, né? Gráfico, mapas, quadros e tabelas. Após uma ilustração ou tabela, a gente tem que indicar lá na parte inferior essa fonte. Aqui tem alguns exemplos de como fazer essa indicação, tá? Lembrando que é um elemento obrigatório, você precisa de fazer a descrição dela e a fonte, isso é obrigatório. Aqui um exemplo, né, de como citar, quando, por exemplo, vamos supor que você mesmo tirou aquela foto, ou você mesmo fez aquela tabela, ou aquele gráfico. Então, você coloca aqui como fonte, em negrito, tudo em caixa, sem ser em caixa alta, e aí você coloca elaborado pelo autor ou autora. Ou você pode colocar também elaboração própria, tá? Quando a gente retira de um livro, de um artigo, aí a gente coloca aqui, adaptado de, e faz uma citação da fonte, né? Até porque se você não é o autor dessa tabela, desse gráfico, dessa imagem, você precisa citá-lo. Se você retirou de alguma fonte da internet, aí você também precisa de citar a fonte aqui. Você vai colocar disponível em, 2 pontos, o sinal de menor que e dentro o link, fechado pelo sinal de maior que, ponto, acesso em e a data, o mês é sempre abreviado. Aqui está um exemplo de uma ilustração. Isso aqui é uma figura. Se fosse uma tabela, seria da mesma forma. Se fosse um gráfico, tá? A gente coloca lá por ordem de sequência por ordem que eles aparecem lá no trabalho. Então, a primeira a primeira ilustração que aparece vai ser a figura 1. Título tamanho 12, centralizado, e aí você vai colocar o título dessa figura, fluxo de materiais. Embaixo você vai colocar a fonte. Ali, a fonte vai estar em espaçamento simples, tá? Com relação à figura. E centralizado para a esquerda. Diferente do título, que é um espaçamento simples e é centralizado. Da mesma forma para tabelas, ó, tá? Essa tabela tem um espaço, tem uma questão aqui interessante que é uma legenda. Se porventura você precisar de utilizar uma legenda, você vai colocar ela logo antes aqui da fonte, ó, tá? Então a gente percebe aqui que é a mesma estrutura. O título da tabela vem centralizado lá em cima. Esse título vai preceder a tabela por um espaçamento simples e o título é em fonte tamanho 12, tá? Aqui embaixo, a fonte
E se porventura precisar de legenda, é em uma fonte de tamanho inferior, igual a gente viu, né? E com espaçamento simples. E aqui para a esquerda, né? Um exemplo de outra tabela, né? Essa tabela tem aqui como fonte elaboração própria, foi o próprio autor que fez ela, né? O mesmo esquema, ó, centralizado, o título, aqui embaixo a fonte é colocada aqui para a esquerda. O gráfico também, outro exemplo, da mesma maneira. Fotografia. Falar rapidamente sobre abreviaturas e siglas. Quando o termo aparece pela primeira vez no texto, a gente coloca o nome precedido da sigla entre parênteses. A partir da segunda vez, aí você não precisa de colocar, você coloca somente a sigla, para evitar que você fique repetindo o nome. Geralmente essas siglas derivam de um nome muito grande, né? Então seu texto ia ficar com a leitura maçante, né? Existe aqui, ó, essa norma que trata sobre abreviações, inclusive sobre meses, porque quando a gente faz uma citação, faz uma referência, por exemplo, ou coloca uma fonte de uma obra que a gente precisa de colocar o mês dela, a gente coloca o mês abreviado. Deixa eu ver se a gente encontra aqui alguma. Aqui está um exemplo, né? De acesso, ó, 3 de novembro. Então, tem uma norma que descreve isso, tá? Falar rapidamente sobre a numeração progressiva. A gente até falou ali sobre os títulos das sessões. A gente tem uma sequência, uma hierarquia, né? Entre os títulos e os níveis, né? Título, subtítulo, para facilitar, até esteticamente, né? Olha só aqui um exemplo. Esse exemplo aqui ele é bem interessante, ó, né? Bem bem simples. A seção primária, né, o elemento 2, por exemplo, aqui, é maiúsculo e negrito. Uma seção secundária, que seria 2.1, 2.2, é apenas maiúsculo. Uma seção terciária, por exemplo, 2.1.1, é minúsculo e em negrito. Seção quaternária, por exemplo, 2.1.1.1, é tudo minúsculo, e se precisar de fazer uma quinta seção, aí você coloca minúsculo e itálico. Dificilmente você vai precisar de fazer mais que isso, né? Aí talvez você pode até reorganizar o trabalho, a estrutura, para não precisar de passar disso. Caso você precise, você pode utilizar também as alíneas, né? Que é quando necessário enumerar diversos assuntos em uma seção que não possua título, a gente usa essas alíneas, que são letras minúsculas do alfabeto. E aí você faz um recuo, como se fosse do parágrafo, igual do parágrafo lá de 1.25. Aqui, ó, aqui você pode, é difícil dar um exemplo, né? Mas assim, em partes do texto, por exemplo, você já usou aqui, você já está dentro de uma seção dessa aqui, né? Tipo quaternária, e aí você precisa de colocar ali os tipos, um exemplo assim, é meio complicado, mas assim, onde você precisa de colocar uma sequência de vários elementos aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, F aqui, aí você pode utilizar as alíneas, pode ser interessante, tá? Mas é pouco utilizado, né? Sobre a NBR 6027, que é de sumário, vou ser bem breve aqui, ela é muito simples também. A gente coloca a numeração progressiva no sumário, por isso que a gente falou primeiro da numeração progressiva. A gente tem aqui um exemplo para a gente
utilizar ele como base, né? A gente aqui, esse foi feito usando uma tabela com 3 colunas. Lá no Word, as versões mais novas, tem como você fazer tem lá um modelo já, né? Ele já faz o sumário. Mas se você preferir, você pode criar uma tabela com 3 colunas. Uma coluna você vai colocar a numeração. A coluna do meio você vai colocar o título das sessões. E a terceira coluna você coloca as páginas. Depois você vai lá nas ferramentas de tabela e exclui as linhas das tabelas, né? Perdão, as margens da tabela. E aí ela fica formatadinha assim, fica interessante, tá? Deixa eu dar um zoom aqui só para a gente ver mais ou menos. Aqui para fazer o sumário, é importante se atentar às normas lá da numeração progressiva, né? Olha só, seção, primeiro nível, né? A seção em primeiro nível aqui, negrito maiúsculo, em segundo nível que seria 2.1 maiúsculo como normal, em 3 níveis aqui, minúsculo mais negrito, né? Por aí vai. A de sumários é basicamente isso aqui. É interessante aqui só mostrar aqui uma questão. Como o sumário, vai iniciar a partir dos elementos textuais, ou seja, a partir da introdução, tá? Mas aqui a gente coloca aqui a página, né, ó, 15, né, ou seja, tinham 14 páginas para trás ali com elementos pré-textuais, mas que não são utilizados. Os anexos, ó, eles vêm aqui depois das referências, né? Aqui são anexos, ó, que são imagens, né? São documentos, aliás, perdão, são documentos que foram feitos por terceiros, né? E que ele utiliza por consideração relevantes, certo? Então, falar agora sobre a norma sobre citações, que é muito importante. Ela, toda vez que você utilizar com as suas palavras ou com as próprias palavras de um autor, você precisa de citar, né? E aí essa citação, ela tem uma série de regrinhas aqui que a gente vai ver. Esse tipo de citação, a citação, perdão, ela pode ser de 2 tipos. Pode ser a citação direta ou a citação indireta. Citação direta é quando você pega um texto, uma frase, um parágrafo de um autor e cita com as palavras dele. Você simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Essa é a citação direta. Já a citação indireta é aquela quando você utiliza das suas próprias palavras, né? Você está usando ali uma ideia de um determinado autor, mas você está utilizando as suas próprias palavras para lançar elas na sua obra. Aí essa é uma citação indireta. A gente vai ver que tem diferença entre uma e outra, tá? A gente utiliza o sistema de citação autor-data, ou seja, sobrenome do autor, ano. Basicamente é esse o sistema, tá? A indicação do autor é pelo sobrenome, seguido pela data de publicação do documento que a citação foi retirada. Citação direta. A citação direta, como eu disse, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, é uma transcrição textual de parte da obra de um autor que foi consultado. Como é uma cópia, né, uma transcrição textual, a gente precisa de colocar aspas duplas e também marcar o número da página. Então, toda citação direta, além da gente colocar o autor e o ano, a gente precisa de colocar a página onde essa cópia foi, né,
esse texto foi copiado e esse trecho deve ser precedido por aspas duplas, tá? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Essas aqui, ó, são duas citações idênticas, tá? Aqui a gente só quer mostrar que existe mais de uma maneira de você fazer essa citação direta. Essa aqui está a primeira, né, citação, e aqui a gente colocou, ó, a gente iniciou já apresentando os elementos da citação. Então, segundo Braga, em 1992, na página 213, ele fala que o ato de amamentar é um elo primitivo e tal. A gente aqui tem uma outra forma que você pode colocar depois da obra, depois da citação, depois do texto citado, né? A descrição aqui. Segundo Braga, ano e a página. Toda vez que você fizer uma citação direta, você precisa de colocar as aspas duplas no início e no final do trecho e também colocar, além do nome do autor e do ano, a página, tá? Essa citação direta, esse trecho que você está usando, né, de outro autor, caso ele passe de 3 linhas, a gente precisa de fazer uma formatação específica. A gente precisa de destacar o texto fazendo um recuo de 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita. O texto deve ser em letra menor que a utilizada no texto comum, ou seja, menor que 12, ou 10 ou 11. Igual eu falei, se você começou usando 10, você vai usar 10 em todas, tá? O texto deve ser justificado, ou seja, aquele quadradinho, né? E o espaçamento simples, as linhas bem próximas uma das outras. Nesse caso, você não vai usar aspas, porque você já está destacando aquele texto através do recuo, através da fonte menor, né, através de todas esse conjunto de definições aí que dão, conseguem destacar essa obra, então não precisa das aspas, tá? A gente dá um espaçamento de 1,5 antes da citação e 1,5 depois da citação, tá? A gente pode usar reticências cercada de chaves para indicar supressão. Por exemplo, nesse caso aqui, a frase do autor com certeza vinha mais para cá, tinha outras coisas. Mas para o autor aqui que citou, interessava a partir daqui, ó, o ato de amamentar. Quando você precisa de suprimir parte da frase que não tem efeito para você, você faz isso daqui, ó, coloca chaves com 3 pontinhos dentro. Que é isso aqui que a gente está informando aqui. Nesse caso, quando, né, a citação passa de 3 linhas, a autoria da citação deve vir logo após o texto citado e não antes dele. Olha só um exemplo aqui, tá? Então, essas aqui são citações diretas com mais de 3 linhas, né? Ou seja, o autor fez aqui, citou, usou na íntegra lá o texto do autor. Como passou de 3 linhas, ele teve que dar um recuo de 4 centímetros aqui, ó, da margem esquerda para a direita. Colocou a fonte menor que 12, né, ou 10 ou 11. Acabou colocou aqui um espaçamento entre linhas, o mínimo. E aqui está a citação, ó. O nome do autor, né, o sistema autor data, o ano, e como é uma citação direta, a página. Né? Faz sentido ter a página, já que é uma citação direta, então tem para que um leitor possa ir lá e consultar diretamente na fonte. Quando é uma citação indireta, é muito subjetivo, né? Às vezes é subjetivo, assim, é complexo mensurar qual é a página exata que está aquela ideia, né? Olha aqui, exemplos de supressão, né? Esse aqui é um exemplo interessante, porque, ó, essa aqui são trechos iguais,
são citações idênticas, tá? Tem só uma diferença. Aqui ele suprimiu uma parte aqui. Ele suprimiu todo esse texto aqui que eu grifei, ó, que eu marquei aqui. Né? Ele entendeu que ali não tinha relevância para o contexto do trabalho dele, ele suprimiu. Quando ele fez aquilo, ele suprimiu, ele tem que fazer isso aqui, né? Então, a supressão pode vir no início, no meio ou no final da frase. No início significa que o parágrafo, né, não começa ali, ou que a frase não começa ali, evidentemente. No meio e no fim significa que você suprimiu algum trecho, obviamente. Aqui também, mas aqui já não é nem questão da norma, né? Mas você pode utilizar aqui dentro das chaves colocar aqui um termo que estava implícito ali no título, no texto, né? Porque quando você coloca ali dentro das chaves, subentende-se que você, e não o autor, né? Ali é como se fosse um grifo, uma marca sua. Agora falando sobre as citações indiretas, que eu acredito que seja o que é mais utilizado, é um texto que você elabora baseado na obra de um determinado autor, mas que foi escrito com suas palavras. Como é assim, como é com suas próprias palavras, não é preciso o número de página, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. É a mesma citação, só que colocada de formas diferentes. Aqui a citação, né, o sistema aqui autor-data, aqui ele está dentro do texto, né? Aqui ele já está fora destacado. Você pode fazer das duas maneiras. Se você quiser colocar ao longo do texto aqui, como por exemplo, tomando por base o pensamento de Gramsci, ou então segundo Gramsci, né? A partir dos trabalhos realizados por Gramsci, você pode colocar aqui dessa forma. Você vai colocar o nome do autor apenas com a primeira letra maiúscula, tá? Se você quiser colocar o nome do autor dentro do parêntese, aí obrigatoriamente você precisa de colocar ele todo em caixa alta ou em fonte maiúscula, tá? Essa é a única diferença. Então, se o nome do autor estiver fora do parêntese, coloca apenas, como qualquer nome próprio, apenas a inicial maiúscula. Se porventura você quiser achar que fica melhor plasticamente, sei lá, para o desenvolvimento da sua ideia, colocar o nome do autor citado dentro do parêntese, aí é tudo em caixa alta. Tá, a gente viu então citação direta e citação indireta, mas existe a citação de citação. A citação de citação, ela é uma citação que pode ser direta ou indireta de uma fonte que você não teve acesso ao original. Ou seja, você vai citar o que outro citou. Por exemplo, a professora Hélida tem um livro que ela publicou. Eu não tenho acesso ao livro dela, mas aí um outro autor fez também um livro ou um artigo e ele citou essa obra da professora Hélida. E aí a gente faz o APUD, que é como se fosse o citado por, né? Você vai citar um autor que citou um terceiro autor lá naquela obra dele. Você não teve acesso à obra original, mas sim a obra desse outro autor. Que vou dar 3 exemplos aqui para a gente tentar compreender melhor. Se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, podem falar aí, tá? Aqui são 3 citações da mesma fonte, só que de maneiras diferentes, tá? Que a gente pode observar aqui de antemão é que as 3 são citações diretas, né? A estrutura aqui da citação, ó,
do APUD, né, que é o citação de citação, ela é essa aqui. A primeira parte dessa estrutura são os elementos que estão descrevendo a obra original. A obra original é aquela que a gente não teve acesso, que é a obra do Silva ou da Silva, perdão. Em 1974, essa citação estava na página 3. APUD, que é o termo que significa citado por, e aqui tem a obra que a gente teve acesso, que é a obra do Lemos, ou da Lemos, de 1991, e essa citação estava na página 93 dessa obra, né? Então, Silva, em 1974, foi citado por Lemos em 1991. E afirma que isto foi possível, aqui já é um texto nosso, né? Ó, não é da obra dele citado, né? Aqui é um texto nosso, e a partir daqui, das aspas duplas, começa a citação propriamente dita, dá para ver aqui com a citação direta, certo? Aqui, ó, é a mesma citação, tá? Só que com um formato um pouco diferente. Aqui a gente a gente colocou tudo junto dentro de um parêntese só, né? Dos dois parênteses só. Praticamente tudo, né? A gente só deixou de fora aqui o nome do autor original ou da obra original. Você também pode fazer assim, não tem problema, tá? Se você fizer assim, o nome do autor da obra que você teve acesso, né? Precisa estar em caixa alta. Aqui, ó, é a terceira forma de se fazer essa citação, é a mesma citação, né? Você pode fazer deixando para o final os dados da citação. Mas aqui também é a mesma estrutura, ó, tá? Lembrando que esse texto que está fora das aspas duplas é um texto de sua autoria, né? Da nossa autoria aqui, não faz parte da citação. Falando ainda sobre citação, a autoria, existe diversos tipos de autoria, né? Então, por exemplo, se a gente tiver até 3 autores, a gente coloca os 3 autores na citação. Se passar de 3 autores, aí a gente precisa de fazer alguma alteração. Por quê? Porque senão ficaria enorme a citação, né? Aí, vamos supor, tem uma obra aí, principalmente na área da saúde, né? Tem obras aí que tem 10, 12 autores. Então, se você fizesse uma citação dessa e ter que colocar esse conjunto de autores, a leitura ficaria muito pesada, né? Complicaria, assim, para o leitor também, né? Então, até 3 autores, a gente coloca os 3 autores na citação, tá? Aqui está um exemplo da obra do Marconi de Lakatos, aí você coloca os 3. Se houvesse mais um autor, a gente teria que colocar o elemento et al. A gente colocaria apenas o primeiro autor, precedido pela expressão latina et al., que seria entre outros, tá? Então, aqui está um exemplo, ó, de a mesma citação, a citação indireta, né, aqui, ou seja, a gente está colocando aqui com as nossas próprias palavras, tá? Então, a gente coloca Marconi, Gil e Lakatos. Como a gente colocou fora do parêntese, eles tem apenas a primeira letra maiúscula, tá? Aqui já é uma citação direta, né? Então, a gente usou aqui o texto integral lá da obra, tá? Então, tem aqui, como a gente colocou dentro do parêntese, o nome dos autores está em letra maiúscula, tá? Citação com obras com mais de 3 autores, a citação a gente usa somente o primeiro autor, seguido da expressão latina et al., ponto,
e o ano em parêntese. Como a gente disse aqui, né, se a autoria estiver no corpo do texto, ou seja, fora dos parênteses, o texto deve, a grafia deve ser em minúsculo, né, exceto da primeira letra, por se tratar de um substantivo próprio. Quando essa autoria estiver entre parênteses, a gente deve usar toda em caixa alta ou maiúscula. A gente pode utilizar, a gente pode fazer uma citação de uma obra, de um trecho, onde haja já um grifo, né, do próprio autor. Tipo, ele marcou ali, colocou, de repente, em negrito, um termo, um conjunto de termos que ele acha relevante para a obra. Quando acontece assim, a gente precisa de colocar lá na citação essa informação, colocar que é o grifo do autor, tá? Existem casos que a gente pode, nós mesmos, grifar determinados termos na obra por a gente considerar relevante. E se a gente fizer, a gente precisa também de registrar isso e a gente registra na citação, tá? Colocando como um grifo nosso. O primeiro exemplo é um exemplo onde há um grifo, né, que seria um negrito ali, feito pelo próprio autor do texto, tá? Então, lá o próprio autor, o Cândido, fez isso. Como ele fez isso, a gente precisa de colocar lá na citação essa informação e a gente coloca depois da página, caso seja uma citação, né? Aliás, aqui com certeza vai ser uma citação direta, né? Com certeza, apenas em citações diretas a gente vai marcar o grifo do autor, né? Porque a gente está usando, a gente está fazendo uma cópia integral, certo? A gente pode fazer um grifo nosso, como é o segundo caso aqui, numa obra que a gente está fazendo a citação direta também, né? Nesse caso é absolutamente possível, né? Porque aí você tá fazendo a citação direta, né? Está fazendo uma cópia integral daquele trecho do autor e você está contextualizando para a sua produção e aí você pode fazer um grifo dos termos que você achar que é interessante, tá? Então tem essas duas diferenças importantes. Pode acontecer da gente citar o mesmo autor, mais de uma obra do mesmo autor, tá? Vamos pegar aqui um exemplo para ver isso, como seria. Porque se ocorrer isso, tem algumas ferramentas aqui para a gente poder diferenciar um do outro. Lá na referência, vamos supor que a gente pegou duas obras do Paulo Santana Lima, né, o livro Identidades e o que é Cultura. Lá na referência, a gente vai colocar, porque aqui percebe-se que a gente tem duas produções, duas obras diferentes, do mesmo autor, publicadas no mesmo ano, tá? Aí o detalhe é que lá nas referências a gente vai colocar no ano a letra para diferenciá-las. Então a primeira citada seria a segunda citada seria a B. Se porventura ele tivesse uma terceira obra do mesmo autor, do mesmo ano, a gente faria aqui a referência e seria 2008C, tá? Na hora de fazer a citação, a gente, depois do ano, a gente precisa de colocar também, tá? Que é para diferenciar que Lima 2008A é a obra Identidades do Lima e Lima 2008B é a obra O que é Cultura, tá? Esse aqui é um exemplo de citação direta, né? Se precisasse, aí você coloca o ano também aqui da mesma forma com o A, tá? Pode ocorrer também na citação coincidência de sobrenome de autores e do ano de publicação. Pode acontecer e aí a gente precisa de diferenciar aqui. Nesse caso, a gente coloca o pré-nome, né, ou o primeiro nome abreviado, tá?
ou pode colocar por extenso. É importante que, assim, se você usar essa regra, você vai usar por todo o seu trabalho. Se você utilizar essa daqui, você vai utilizar por todo o trabalho. Autores homônimos e obras com datas iguais. Pode acontecer, e se acontecer, né, ou seja, tem um Carlos Barbosa que você citou, e depois de uma obra de 2009, e tem um outro Carlos Barbosa, que não é o mesmo autor, que também você citou uma obra de 2009. Você vai fazer da mesma forma aqui, vai colocar o A e o B para diferenciar na citação, tá? Outra coisa interessante, sobrenome do autor for filho, neto, sobrinho, etc., esses são chamados apóstolos. Você não são sobrenomes, então você vai utilizar o último sobrenome junto com esse apóstolo. Então, um autor que se chama João Bezerra Franco Neto, você vai utilizar Franco Neto como como o dado de autoria dele, assim como Alves Júnior, Dias Sobrinho, Filho, tá? Esses são apóstolos. Agora, falando de entidade, no caso de obra que o autor seja uma entidade, a gente não abrevia, tá? E a gente faz no mesmo esquema. Se você colocar fora do parêntese, você vai colocar apenas as iniciais em letra maiúscula. Se colocar dentro do parêntese, tudo em caixa alta. Caso você tenha uma obra que você está citando, um material, uma obra qualquer, e ela não tenha o autor identificado, você vai colocar pelo início do título. Então, você, ao invés de colocar o nome do autor, não vai ter, você vai colocar o início do título, precedido por 3 pontos e o ano. Esse aqui é basicamente 2 exemplos, né? Então, só para fechar a citação direta, a cópia de trechos da obra do autor consultado, tem aspas, tem o ano da publicação e tem a página onde o texto está na obra original. Citação indireta é um texto que você mesmo fez baseado apenas nas ideias de outro autor. Só vai ter autor e ano, não precisa de página, tá? Vou falar agora aqui da referência. Deixa eu abrir aqui um outro. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem ir falando aí, tá? Eu estou falando um pouco rápido porque o conteúdo é um pouco extenso. Deixa eu abrir aqui agora. Só um momento. Agora eu vou apresentar aqui para vocês sobre a última norma, que é uma das principais, ela é bem complexa, que é a de referências, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, ela foi atualizada recentemente, em 2018. Ela foi atualizada para ela poder atender ao novo cenário mesmo, né? Que a gente tem um novo cenário com diversas fontes de informação diferentes, né? E essa norma anterior, ela não estava conseguindo atender. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje você pode citar um canal no YouTube, por exemplo, uma produção sua, e aí essa norma já contempla esse tipo de fonte, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos mais importantes, tá? Para vocês poderem visualizar. Então, por exemplo, se você citou lá na sua obra um artigo científico, um artigo de periódicos, você precisa de colocar a referência dela, né? Você precisa, e aí envolve aí parte de publicação periódica, que seria um artigo científico, um artigo comum, um artigo científico propriamente dito, um editorial, uma entrevista, resenha, enfim, tá? Tipos de autor, pode ter um autor pessoal, ou seja, uma pessoa mesmo, um pesquisador, um autor comum, um organizador como autor, ou sem autoria. Esse aqui é um exemplo de como seria aqui
uma obra que você está citando, um artigo científico, com 3 autores, né? Os autores estão aqui. O sobrenome, como a gente já até viu. Cada autor, você vai separar por ponto e vírgula, tá? Ao final de todos os autores, ponto final, o título do artigo, ponto, o título da revista, em negrito, o local, volume, número, depende da revista, tem revista que usa volume e número, essa contagem varia de cada revista, a página inicial e a página final do artigo, o mês e o ano. Aqui tem alguns exemplos, tá? Olha só, então aqui, ó, é uma obra com um autor, né? Nós citamos aqui uma obra do Halpern. O nome do artigo dele é esse aqui, tá? Lembrando que o título do artigo ele não é em negrito. Negrito é o título, é o nome do periódico, tá? Então, Solid Organ Transplantation, tal. Esse aqui é o título. Esse aqui, New England Journal of Medicine, é o nome do periódico que ele foi publicado. Essa é o local, o volume dela e o número, página inicial e página final e o ano, tá? Aqui outros exemplos, né? Por exemplo, esse aqui é um artigo feito por 3 autores, né? Olha só, percebe-se que tem aqui ponto e vírgula para separar um e outro, tá? Olha esse aqui tem 4 autores. Aí você vai perguntar assim, mas a gente falou ali agora que a partir de 3 autores a gente coloca etiol. Aquilo lá é a citação, né? É lá dentro do corpo do texto. Você faz uma citação, por exemplo, dessa obra aqui, Regulation of... A gente vai fazer a citação dessa obra da Rose. Lá, a gente colocaria segundo Rose et al., ponto, entre parênteses, 2002, e faria a citação, né? Mas aqui, na referência, você precisa de colocar completo. Então, aqui na referência, tiver 4 autores, 5 autores, é preciso que coloque, tá? Então, a gente viu aqui, resumidamente, como fazer referência para artigo científico. Olha só, autor, entidade. Pode acontecer numa obra ser feita, né, um artigo científico ser apresentado e a autoria não ser autores pesquisadores, e sim uma instituição. Isso pode acontecer, né? Então, assim como a Parkinson Study Group, aqui, que fez esse artigo científico, que foi publicado nesse periódico, no volume tal, número tal, da página tal a tal, em 2005. Além disso, pode acontecer da gente ter uma obra, um artigo, que não tenha autoria explícita, né? Quando é assim, a gente inicia pelo título do artigo, tá? E a primeira palavra, perdão, ela é toda em caixa alta, certo? Então, aqui o artigo é Doenças de Chaga, o subtítulo é uma infecção tropical de interesse para o radiologista. A revista que ela foi publicada é a Radiologia Brasileira, em São Paulo, no volume 49, número 6, a página 5 e 6, em dezembro de 2016, certo? Então, a gente viu artigo de periódico científico com os 3 tipos de autoria possíveis. Esse artigo agora, vamos supor que ele esteja em meio eletrônico. É o mais usado hoje em dia, porque os periódicos hoje quase todos estão de acesso aberto e livre, então é uma fonte de informação importantíssima. Vamos supor que você entrou lá no site da CAPES, fez uma pesquisa, vai precisar de fazer a referência dessa obra, que é um artigo científico
o que você encontrou em meio eletrônico. Esse meio eletrônico pode ser um site, ou pode ser um CD-ROM ou DVD. A gente vai ver os dois exemplos. O mais usado é quando você encontra em site, né? A primeira parte da referência, a estrutura é a mesma, né? Olha só. Autor, dois autores, né? Ponto e vírgula o separam, ponto, o título do artigo, né? Análise de produção bibliográfica, a revista que ele foi publicado, que é a Saúde e Pesquisa, em Maringá, tal, página tal, ano tal. Ele encontrou no site, né? Então, tá aqui, ó, disponível em, você precisa colocar disponível em. Aqui você tem que colocar o... Olha só, eu abri aqui sem querer, deixa eu voltar aqui. Eu cliquei ali e fui redirecionado para lá. Deixa eu voltar aqui. Certo, olha só. Aí aqui a gente coloca disponível em, aqui tem uma falha, viu? Bem aqui, ó, a gente precisa de colocar um sinalzinho de menor que, e aqui no final, aqui, depois do 1560, colocar um sinalzinho de maior que, tá? Ao final, você precisa de colocar quando você acessou, por quê? Porque aquele conteúdo pode ter sido descontinuado. Então, aqui é uma forma de você provar, ó, não, eu acessei no dia tal, no mês tal, no ano tal. Aqui é um exemplo de um artigo que estava em um CD-ROM. A estrutura aqui é a mesma, dos autores. Olha só, percebam que eu coloquei aqui esses autores com o nome completo por extenso, diferente daqui. Você pode optar por um ou por outro. A ideia é a seguinte, se você usar para um, você usar daquela mesma forma para todos dentro do seu trabalho, tá? Então, aqui o nome dos autores, o nome do artigo, o nome do periódico, né, onde ele está, a cidade tal e o CD-ROM. Não é mais usado isso, mas muitos periódicos já foram lançados através de CD-ROM. Agora, um exemplo, como a gente faz para fazer referência de livros, livretos e outros materiais bibliográficos. Só para diferenciar, livro e livreto é a quantidade de páginas, tá? Então, até 50 páginas é considerado livreto, a partir daí é livro, tá? Um exemplo de autor pessoal, né? Um indivíduo aqui enquanto autor, Zygmunt Bauman. O livro Globalização. Como esse livro tem título e subtítulo, ó, o título é em negrito e o subtítulo não. O local da editora, a editora e o ano, tá? Agora um exemplo de autor e entidade. É uma obra do Ministério da Saúde, então a gente coloca aqui, pela hierarquia, a gente coloca Brasil, em letra maiúscula, ponto, o Ministério da Saúde, ponto, o título e subtítulo aqui, né? O local e o ano. Quando é uma obra sem autoria, a gente faz daquela maneira, a gente inicia pelo título. E a primeira palavra do título a gente coloca em caixa alta, como é aqui, perfil da Administração Pública Paulista, o nome da obra. Quando o autor, porque a regra de autoria pode variar, a responsabilidade pode ser um autor, mas também pode ser um editor, coordenador, organizador, um compilador, enfim. E aí a entrada pelo nome do responsável é seguida da abreviação da sua função no singular. Tá? Então, por exemplo, se for organizador, você coloca org, se for editor, você coloca ed, por aí vai. Você pode encontrar obras assim, tá? Esse aqui é um exemplo, ó. É uma obra com
com 3 autores, mas esses autores são editores. E aí isso vai aparecer lá nos elementos essenciais da obra, do livro, no caso, né? E aí, se for, por exemplo, o organizador, costuma aparecer em destaque também, e aí você coloca assim, tá? Um exemplo também, agora de livro, né? A gente tinha visto de artigo de organização como autor. Então, é uma outra obra aqui, o título é O Tratamento Etiológico da Doença de Chagas. É uma obra que é da Fundação Nacional de Saúde, que é ligada ao Ministério da Saúde, que é um órgão do governo federal. Então, se coloca Brasil em caixa alta, ponto, e aí vem a hierarquia: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Isso costuma aparecer na própria obra, tá? Um outro exemplo aqui, né, é o catálogo de teses da Universidade de São Paulo. Aí o autor seria a organização Universidade de São Paulo. O restante da estrutura é a mesma, né? A gente viu ali como fazer a citação de uma obra, de um livro ou um livreto como um todo. Mas a gente pode fazer a citação de parte de um livro. Geralmente a gente vai usar uma parte, um capítulo de um livro, né? A gente faz dessa forma aqui, ó. Esse aqui são os autores daquele capítulo que você leu. Esse daqui é o título daquele capítulo que você leu. Aqui tem essa expressãozinha latina, em 2 pontos, né? E aqui vem os dados gerais do livro onde ela estava, né? Dos autores ali, que inclusive os autores estão com indicação de ser o formato de editores, né? O título principal, né? O título do livro, que é uma 4ª edição de 2013. Ponto, beleza. Peraí, deixa eu voltar aqui. No final, você vai colocar quais as páginas, né, do capítulo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Então, vamos supor, você pegou o livro lá, História do Amapá, mas o que te interessa é o capítulo sobre a colonização da terra dos Tucujus. Então, você usou só aqui esse capítulo, a colonização da terra dos Tucujus. Você vai colocar aqui o nome do autor desse capítulo, que é o Santos ou a Santos, e o nome do capítulo, ponto, in, né, significa que ele está contido nessa obra aqui, que por coincidência é do mesmo autor ou autora, que é o História do Amapá, 1º grau. Na 2ª edição, foi feito pela editora Valcan, lá do Macapá, em 94. As páginas que você utilizou são essas aqui, tá? Então, tem jeito de você citar uma parte do livro. Aqui, parte de livros e livretos em meio eletrônico. A diferença aqui é só que no final aqui você precisa de citar aqui se for um CD-ROM, ou se você achou em algum local na rede, você precisa de colocar aqui o endereço dele. Rapidamente aqui, quando você vai citou um trabalho acadêmico no seu trabalho, na sua produção, a referência também tem um formato específico. A gente viu lá a norma de trabalhos acadêmicos, né? Então, se você fizer uma citação, por exemplo, de um TCC de especialização, como esse caso aqui, você precisa de colocar aqui os dados do autor, o nome do trabalho, né? O título do seu trabalho, perdão, em negrito, ponto, o ano, quantas folhas tem, e a descrição, que é um trabalho de conclusão de curso, entre parênteses, especialização, vinculado à Faculdade de Odontologia, da Universidade Castelo Branco, de São Paulo, 99. Um exemplo aqui de uma citação de dissertação. Olha só, se você observar aqui, é a mesma estrutura, né? Aí tem uma diferença aqui, né?
que aí você vai colocar ali, ao invés de ser um trabalho de conclusão de curso, é uma dissertação, né? E ali dentro você descreve ela, coloca, no caso aqui, a faculdade, né? A instituição que tá vinculada, e aí dentro da hierarquia, né? A Faculdade de Medicina, dentro da Universidade de São Paulo, tal. Trabalho acadêmico em meio eletrônico. É o mesmo esquema, e eu estava me lembrando aqui de uma coisa, até peço desculpas, antes a gente usava aqui na norma técnica, quando vai colocar aqui, olha só, esse é um trabalho acadêmico em meio eletrônico. Essa primeira parte aqui, a estrutura é a mesma, exatamente a mesma, né? Agora aqui, quando a gente vai fazer as informações da fonte aqui disponível em tal, até a última atualização, a gente colocava aqui os sinais de menos e de mais, de menor que e maior que, aqui no início e lá no final. E aí isso foi retirado na última atualização, então é dessa forma mesmo que faz, tá? Eu havia me esquecido aqui. Então você coloca aqui disponível em, o link, ponto, e aqui o acesso, quando foi feito o acesso em tal, não precisa colocar a hora, tá? Esse aqui já é um outro exemplo. Essa tese de doutorado, ela estava em um CD-ROM, né? Mas, ó, a estrutura é toda a mesma. Autor, título, aqui tem um subtítulo, o ano, quantas páginas, do que se trata e a instituição, tá? Se você precisar de citar uma parte, da mesma maneira que a gente falou, né? Você vem aqui no final e coloca a página. Deixa eu dar aqui um outro exemplo. Não, esse aqui é o único exemplo. Então, você vem aqui, essa obra aqui, ela aparentemente não tem um autor definido, né? Sem autoria, olha, porque ele começou já pelo título, né? E aí colocando em maiúsculo primeira palavra aqui. Professora, já passou um pouco do tempo, né? Se você quiser parar, você fica à vontade. Eu vou só mostrar aqui rapidamente aqui alguns formatos, que aí depois pesquisando lá na norma, o pessoal vai conseguir ver os exemplos. Essa norma, ela foi atualizada e ela ficou bem grande, mas ela ficou bem grande porque ela é repleta de exemplos. Alguns a gente está usando aqui, tá? Por exemplo, para eventos, né? Se você for fazer uma citação de uma obra oriunda de um evento, como os anais, atas, né? Você coloca aqui, começa pelo nome do evento, né? No caso aqui, a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. 20 ponto é porque é a 20ª edição, o ano, a cidade onde foi realizada, aqui é o título, né, do evento. Aqui, no caso, você está fazendo a citação do livro de resumos, certo? E aqui é o local onde a instituição é sediada, né? A Sociedade Brasileira de Química deve ser sediada em São Paulo. É igual o esquema de uma obra quando tem o editor, né? A editora, perdão, que aí seria o nome da editora, e aqui o local dela, onde ela é sediada. Para se fazer citação de parte, né? Por exemplo, dos anais aqui, de um congresso de unidades de conservação, né? Então, aqui tem os dados do autor, daquela parte que você citou, o título daquela parte, e aqui embaixo, no final, tem as páginas, né? Iniciais e finais. Aqui, outro exemplo aqui, que a gente já falou outras vezes, né? Quando você for citar uma obra eletrônica e ela tá em um CD-ROM, você coloca ali, deve colocar ali. Se for em um site, você coloca dessa forma aqui, disponível em o esquema do acesso ali também. Enfim, aqui tem também, se você precisar de citar uma base de dados na internet, uma fonte que seja específica, exclusiva em meio eletrônico.
um arquivo em disco rígido, programas, enfim, você faz a citação dessa maneira. Se for parte de uma base de dados, um exemplo de um blog, de repente, os blogs são considerados fonte de informação, né? Se eu precisar de fazer uma citação, esse aqui é o formato. Um software na internet também é possível fazer citação. Aqui, um detalhe aqui dentro das chaves, você descreve do que se trata, né, que é um software. Um podcast, Twitter, né, então a gente dá para perceber, eu não vou entrar aqui no mérito, porque já passou, né, professora, mas é só para o pessoal ver que é possível, essa norma, ela conseguiu ser atualizada para conseguir contemplar o máximo de fontes novas. Mensagem eletrônica, por exemplo. Você pode citar uma mensagem que você recebeu do WhatsApp, por exemplo, ou de um outro Messenger, né? É possível, tá? E aí, tem esses elementos básicos aqui. O Facebook também é possível. Um e-book, um canal no YouTube ou até um comentário no YouTube, tá? Existem outros casos também que a norma contempla, vou só mostrar aqui brevemente, de correspondência, tá? Que já era utilizado, né? A outra norma já contemplava, correspondência já foi uma grande fonte de informação e de comunicação, né? Entre cientistas, pensadores, um documento iconográfico, né? Por exemplo, uma foto, né? Se você pode fazer a referência dela seria dessa forma aqui. Documentos civis, de cartório, certidão de nascimento, certidão de óbito e tudo mais. Bula de remédio, você pode citar. Outros documentos audiovisuais, por exemplo, um VHS que você usou e citou lá no seu trabalho, você pode utilizar para fazer um DVD, você pode fazer a referência. Documentos jurídicos, legislação e tudo mais, tá? Um exemplo rápido, assim, só de como utilizar documento jurídico, como fazer a referência, tá? E-mail eletrônico, atos administrativos, normativos também. E eu acho que é isso, professora. Obrigada, Márcio, pela sua apresentação. Eu tenho duas perguntas. Quando você fala em referências, a gente só coloca o que foi citado. Se a pessoa quiser citar outras obras que olharam, mas não citou no trabalho, eles podem fazer isso? Ah, sim, nesse caso, se não estiver no trabalho propriamente dito, não pode, mas você pode, como que eu posso dizer? Você pode sugerir na obra, mas aí se você não citar dentro da obra, você pode colocar, por exemplo, lá nos elementos pré-textuais, né? Você pode, se você colocar lá nos elementos pré-textuais, você não cita, não faz a referência deles, por exemplo, lá na dedicatória, não sei, ou Eu já vi colocar esse referência e bibliografia consultada. Também é possível colocar como se fosse um apêndice, né, lá na referência, sugestão, né, tipo, referências sugeridas, né, é possível colocar. Não sei. Outra coisa, qual que é a norma que fala sobre projeto de pesquisa? Deixa eu pegar aqui, professora, só um momento. Pesquisar ela aqui.
Tá abrindo aqui, deixa eu ver. A internet está meio lenta aqui. A de projeto de pesquisa é a 15.287. 287. E, gente, vocês têm alguma pergunta para o Márcio? Essa gravação vai ficar disponível para a gente poder ir consultando? Eu acho que quando a gente for começar a escrever, começar a ver um pouco mais disso, vai vir muita dúvida, né? Geralmente, um conteúdo assim, muito de uma vez, às vezes a gente absorve muito, mas na hora de aplicar que surgem mais as dúvidas. A ideia é disponibilizar, sim. Aí, professor, até o Thiago disse aí, interessante, sobre as referências e as citações, a gente viu aqui que é importante saber esmiuçar, né? Mas a gente tem uma ferramenta lá no site da biblioteca que ajuda a gente a fazer as citações e as referências, tá? Mas é importante você saber direitinho todos os dados, todos os detalhes delas, para que até você possa utilizar essa ferramenta corretamente. Eu vou abrir aqui rapidinho, professora, só para mostrar o caminho aqui. Eu ia te pedir para mostrar mesmo, é o More, né? Isso, ele está atualizado já com essa de 2018? Tá, foi atualizado sim. Deixa eu... vocês conseguem visualizar aqui, né, a página inicial da biblioteca. Aqui nas abas aqui, a gente vem em serviços. E lá embaixo tem a opção, peraí, desculpa. Que é essa aqui, More, Mecanismo Online para Referências. A Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu ela. Esse texto está desatualizado, está falando que a norma é a antiga, mas eles já atualizaram lá. Olha só, né? Está até a informação aqui. É uma ferramenta que a Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu, que ajuda a gente a fazer as citações e as referências, tá? Então, aqui, ó, tem aqui, por exemplo, monografia como um todo. Você quer citar um livro como um todo, enciclopédia, dicionário e tal, você vem aqui. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Você vai colocando os dados aqui, ó, olha só, vamos supor. Vai ter mais de 3 autores? Não. Qual que é o título? Vamos pôr aqui. Aula de segunda, terceira edição, local... Editora, vou colocar aqui o FCAT. Número de páginas. Se está online ou não, né? Vou colocar que está online porque é bem usado. Ali ele pergunta se está online ou não, se é CD-ROM. Responsabilidade intelectual, se é autor, organizador, compilador. Vou colocar aqui um autor. Como a gente colocou online aqui, ele vai pedir um endereço. Vou colocar aqui um endereço. Hoje é 8, né? Pronto, a gente preencheu isso tudo. Aí a gente vem aqui em gerar referências e citações. Olha só, ele já gera para a gente automática a referência. Tudo dentro da norma, facilita muito, né? Mas aí é importante a gente estar por dentro dos meandros dela para a gente poder preencher também de forma correta, né? Então, ó, isso aqui é um exemplo de uma citação muito simples, né? E aqui, da referência, perdão. E aqui embaixo aparece a citação dos dois tipos, ó. Incluso no texto ou não incluso no texto, certo? E aí você pode criar aqui de vários tipos. Aqui eu dei um exemplo de um livro, né? Mas se você precisar de
de fazer uma referência de uma dissertação ou de uma tese que você pesquisou aí, dos anais de um evento, relatório técnico, de parte de um livro, né? Periódicos, um artigo de periódicos, enfim, aqui é muito simples, tá? Aí vocês vão treinando a ferramenta aí e também procurem acessar lá a base lá da ABNT, que tem normas. A ABNT rege, é uma instituição que elabora normas de todos os tipos, né? Essa é só uma parte delas. E aí eu acho que é isso, professor. Márcio, e se eles, quando forem escrever, tiverem com dúvidas, eu vou disponibilizar o vídeo, mas se eles tiverem outras dúvidas, eles podem procurar a biblioteca? Como funciona? Pode sim, a gente está com funcionamento restrito, né, por conta das questões aí relacionadas à Covid e tal, mas a biblioteca, ela está assim, a gente não está aberto lá para atendimento presencial, exceto para empréstimo de livros, né, e devolução, que a gente utiliza o e-mail, vou até colocar aqui no chat o e-mail. E qualquer dúvida que tenha referente, assim, a normas, ao uso das bases de dados, do portal da CAPES, ou que precise de algum tipo de fonte, assim, que esteja com algum tipo de dúvida, você pode enviar também para esse e-mail que a gente vai tirando. Só presencialmente que, infelizmente, a gente está com essa restrição, né?